are you? Quem é você? Essa pergunta é um desafio responder em inglês e em português também, né? Como que a gente se descreve? Que adjetivos usamos para falar melhor sobre nós mesmos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise e se essa é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque o canal está crescendo e o seu apoio vai fazer com que o nosso conteúdo chegue para muito mais gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os adjetivos. Mas antes de ir para as regrinhas, eu te dar alguns exemplos, vamos entender o que é um adjetivo? Lembrar lá das aulinhas de português? Adjetivo são palavras que dão características ou atributos a algo ou alguém. Alto, magro, baixo, gordo, feliz, triste e assim vai. No inglês, a gente usa um pouquinho diferente do que a gente usa em português. Primeiro vamos ver duas perguntas bem comuns quando a gente fala de atributos, tanto físico quanto de personalidade. A gente vai usar a expressão look like. Sim, o like de gostar. Viu por que você não pode sair decorando a palavra? Você tem que entender o contexto? Dá uma olhada nessa pergunta. What does she look like? What does she look like? Essa pergunta quer dizer sobre a aparência da pessoa. Então, tipo, como que ela se parece? Oh, she looks like thin, she looks like tall. E aí você vai descrever a aparência física dela. Quando você pergunta, what is she like? What is she like? Ou he, né, dependendo de quem você está falando, aí tem a ver com a personalidade. Oh, she's like a shy person, she's like a talkative person. E aí você vai descrever a personalidade. Então, adjetivos, eles sempre vão dar essa característica, tá? E aí, quando a gente fala de adjetivos em inglês, tem algumas particularidades bem diferentes do português, que é aí que causa a confusão. Primeiro, adjetivos em inglês, eles não variam nem gênero, nem número, nem grau. Dá uma olhada nessa música para você entender o que eu tô falando. I am beautiful, you are beautiful, we are beautiful. Se fosse no português seria, eu sou bonito, eu sou bonita, você é bonito, você é bonita, nós somos bonitos, nós somos bonitas. Inclusive, tem até um videozinho de uma americana aprendendo português que ela fala isso. Mas por que varia tanto? Porque no inglês a gente não varia. A gente coloca beautiful pra todo mundo. Na verdade, você até varia um pouquinho entre homem e mulher, tá? No caso específico dessa palavra. Handsome é pra homem e beautiful pra mulher. Mas você não tem gênero, ou seja, homem, mulher, plural e singular. O adjetivo ele permanece igual. Então grava isso na sua cabeça para não sair colocando S depois dos adjetivos, querendo pensar igual ao português. Então você vai colocar o adjetivo normal e o que vai variar é a palavra depois. Student, students, people, person e assim vai, tá? Então essa é a primeira diferença aí do inglês e do português. Segunda diferença, o adjetivo ele vem normalmente antes do substantivo no inglês. Porque no português a gente fala assim, menina bonita. No inglês a gente troca, então vai ser beautiful girl, ok? Hi team, my name is Anne. I am the surrogate leader. Então surrogate é também um outro adjetivo um pouquinho mais elaborado para você falar substitute. Então percebe que aqui eu coloquei líder substituta no português, mas no inglês surrogate or substitute leader, ok? Outra particularidade ainda na ordem da frase é que quando eu tenho um verbo de ligação, ou seja, o verbo to be, por exemplo, você tem que colocar esse adjetivo depois do verbo to be. Por exemplo, could help me, I'm new here, I'm lost. Então, I'm new here, o new vem depois. Mas dá uma olhada como que o Ed Sheeran usou o verbo de ligação na música Perfect. Darling, you look perfect tonight. Então ele usou aqui o look, ok? Como tipo, você parece perfeita, você aparenta perfeita essa noite. Então o look e depois o perfect. E o terceiro ponto em relação à ordem dos adjetivos na frase é quando eu tenho mais de um adjetivo. E aí eu posso ter adjetivos de tamanho, de cor, de opinião, de material. E o que vai variar é de acordo com o sentido. Então dá uma olhada nessa tabelinha aqui,
já salva ela, já anota no seu caderno, que depois eu vou te dar uma dica de uma palavra para você memorizar toda vez que você quiser saber a ordem dos adjetivos na frase. Então, quando eu tenho mais de um adjetivo, o primeiro que vem é o de opinião. Então, opinião, por exemplo, nice, clear. Depois, tamanho, por exemplo, large, short. Depois, idade, young, old. Depois, formato, round, thin. Depois, cor, red, blue. Depois, origem, British, Spanish. Material, paper, metal. E depois, uso, propósito, computer table. Então, dá uma olhada nessa tabelinha aqui, já dá um print nela, já escola no seu caderno e olha essa palavra para você memorizar. Osasco, MP. Osasco, MP. Então, você vai lembrar que é opinion, size, age, shape, color, origin, material and purpose. Osasco, MP. Ficou fácil lembrar, né? Então salva isso na sua cabeça e quando você tiver mais de um adjetivo, você já consegue colocar na ordem. Mas vamos para um exemplo para você entender uma frase com mais de um adjetivo? Dá uma olhada nessa frase. I am ideal for this job. I'm tall, strong, brave and fearless. Eu sou ideal para essa vaga. Eu sou alto, forte, corajoso e destemido. E também muito confiante, né? Então, quando você tiver mais de um adjetivo, segue o Osasco MP que você não vai se perder. Agora que você já entendeu para que servem os adjetivos, que você já entendeu que tem que inverter a ordem, que tem uma regrinha aí de posição quando você tem mais de um adjetivo na frase, vamos ver exemplos para viagem e para o trabalho, que pode ser que seja um dos seus objetivos. Se apresentar numa entrevista ou se apresentar quando conhece alguém numa viagem. Então você já vai salvar aqui algumas frases para você ficar ligado. Vamos começar com frases para viagem. Could you help me? I'm new here. I'm lost. Ou ainda, hello, I am a friendly Brazilian girl and I would like to make good friends here in Germany. Don't worry, I'm calm and quiet. It wouldn't be a problem to visit the museums with me. Agora vamos para exemplos de trabalho, de apresentação pessoal no trabalho. I'm a hardworking, energetic and humble man. Eu sou trabalhador, ativo e humilde. Eu mereço esse emprego. I deserve this job. Hi team, my name is Anna and I am the surrogate leader. Olá time, meu nome é Ana e eu sou a líder substituta. I'm ideal for this job. I'm going to be an excellent guard. Eu sou ideal para esse trabalho. Eu vou ser um guarda excelente. E falando de erros comuns que eu vejo aqui nos bastidores os alunos cometendo, e já vou te falar para você cortar caminho e não errar, são 3. O primeiro erro é acabar colocando o adjetivo no plural ou no singular. Por exemplo, they are smart boy. Na verdade seria they are smart, o adjetivo fica igual, boys, aí sim no plural. Eles são garotos espertos. Ou ainda não respeitar a ordem correta dos adjetivos na frase. My boyfriend bought me a new charming leather purse. Mas o correto seria my boyfriend bought me a charming new leather purse. Porque primeiro eu vou estar falando sobre a aparência, né? Como é que é a opinião. Depois o estado e depois o material. Então tem que respeitar essa ordem aí, porque senão faz diferença. É claro que na hora da comunicação, pode ser que acabe passando um pouco despercebido, mas você tendo o Osasco MP na cabeça, você não vai se perder. E o último erro clássico é acabar trocando a ordem de adjetivo e substantivo. Que nem eu falei, beautiful girl, não adianta falar girl beautiful ou house new, então é new house, beautiful girl, sempre adjetivo e depois substantivo. Bom, espero que você tenha entendido essas regrinhas dos adjetivos. É muito importante, principalmente para você que está começando a aprender inglês agora. A minha dica é que você anote muitos adjetivos, muitos substantivos, mas sempre aplicado à situação vivenciada. Não adianta sair decorando 1.000, 2.000 palavras em inglês e não saber para que usar. Tem a situação, por exemplo, essa apresentação pessoal, que é inclusive a primeira situação que a gente trabalha na nossa mentoria de inglês. A gente trabalha aqui por situações vivenciadas, situação de trabalho, de viagem,
mas essa apresentação pessoal é básica para as duas trilhas. E aí a pessoa monta o roteiro do vídeo dela, que é a nossa forma de avaliação através de vídeo, e vai acrescentando o que for aprendendo ao longo do mês. Então, dessa forma, você aprende sim adjetivos, aprende vocabulário, mas aplica. Isso é o mais importante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui, se inscreve no canal e já ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo.